A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Nessa tarde de sexta-feira, hoje é dia 27 de outubro de 2017, agora são 16 horas e 30 minutos. Para você aí que está nos ouvindo, o assunto de hoje aqui no programa é radiologia. A gente vai entender um pouquinho mais qual é essa profissão, o que o profissional de radiologia faz aqui com o professor Andrei Valério. O professor Andrei é graduado em tecnologia em radiologia, pós-graduado em anatomia humana e histologia pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, e coordenador do curso de radiologia da Uniamérica desde 2013. Boa tarde, Andrei, seja muito bem-vindo à Uniamérica em Ação. Boa tarde, Raíza, muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, então vamos divulgar aqui na rádio um pouquinho mais sobre essa profissão, né? Muitas vezes a gente percebe que os jovens, principalmente que estão nessa fase de escolher, né, a profissão no mercado de trabalho, às vezes não sabem muito bem as opções que eles têm, inclusive o profissional de radiologia. Qual que é o papel do profissional de radiologia, Andrei? Bom, Raíza, radiologia, muitos candidatos ao vestibular chegam perguntando que profissão é essa, né? A radiologia, a gente atua na área médica, a gente atua na área industrial também, e essa dúvida que sempre as pessoas têm quanto à profissão é referente onde é que a gente fica no hospital, né? A gente sempre fica no hospital na sala de raio-x, na sala de tomografia, a gente fica também no UPA, né? Bater o pé, vai no UPA, vai fazer um raio-x, vai fazer uma imagem. Então, aqueles profissionais de jaleco que estão lá no UPA, ou estão lá no hospital, eles são os técnicos de raio-x, eles são os tecnólogos em raio-x. Né? Então, esse é o nosso ambiente, é a área médica. A gente está sempre lá no hospital, a gente está sempre lá no UPA também. Então, ele que é responsável por esses exames de diagnóstico de imagem que envolvem radiação, a gente pode dizer assim? Isso, envolve uma radiação ionizante, né, que é o mais básico que a gente chama, que é o raio-x convencional, esse mais simples, que sempre está no pronto atendimento. Nós também estamos na tomografia computadorizada, né, também a radiação ionizante. Ressonância magnética, que já é um exame bem mais avançado, esse já não tem essa radiação ionizante. A gente está agora no Outubro Rosa, por exemplo, né? Outubro Rosa, um exame principal para fazer o diagnóstico é a mamografia. Mamografia também é feito por esse profissional, né? Principalmente as mulheres trabalham nessa parte de mamografia, que faz toda essa varredura da mama, né? Faz uma exploração em busca de algum nódulo, alguma coisa. Isso é a função também do profissional da radiologia. Muito bom, então aí não é, como você tinha falado, né, também trabalha na indústria, então não é exatamente Isso, só na área médica. Tem a parte fora, né, da área médica, né? Se você não quer seguir a área médica, existem outras especializações, que é a parte industrial. Aí vai fazer raio-x lá na plataforma da Petrobras, vai fazer raio-x de casco de navio, né? Totalmente fora da área médica, e você tem que fazer uma especialização, né? A especialização, ela sempre é mais em grandes centros, né? Onde tem muita indústria, muita tubulação. Muito bom, então você aí que está nos ouvindo, você tem várias opções, um campo de trabalho aí relativamente grande, não é, Andrei? Então é uma área bem ampla. Além dessas áreas, Andrei, que habilidade o profissional precisa desenvolver para ser um bom profissional de radiologia? Bom, Raíza, o profissional de radiologia, inicialmente a formação dele é a área médica, né? Então ele tem que ter esse domínio de conseguir conversar com os pacientes, ter atenção, ser uma pessoa totalmente humanística, querer ajudar as pessoas, né? Porque quando a gente vai fazer o exame, a gente tem que posicionar esse paciente, né? Então a gente atende desde a criança, que ela não sabe como ela tem que se comportar dentro da sala de raio-x, ela vai chorar, isso é super normal. Um idoso, né? Um idoso, ele tem dificuldade com os seus movimentos, a gente tem que saber como é que a gente manipula esse paciente, né? Pede para ele ficar sentado, ergue um braço, né? Então tem que saber lidar muito com pessoas.
saber lidar com o sofrimento, né? Às vezes tem um acidente de moto no trânsito, o paciente vem todo imobilizado, tem que saber como lidar com ele, tem que saber conversar, porque a gente faz vários tipos de posicionamento para a imagem ficar perfeita, né? Porque o médico necessita dessa imagem perfeita para ele conseguir fazer o diagnóstico, onde quebrou, né? Se houve suspeita de fratura exposta, não foi fratura exposta. A gente pega paciente que vem sangrando, tem que ter essa habilidade e saber lidar com esses detalhes da profissão, né? Isso é muito importante para conseguir fazer um exame. A gente tem que saber atender muito bem esse paciente, a gente tem que atender o médico porque o exame que nós fazemos vai para ele, né? Ele que é o profissional que vai dar o laudo desse exame, vai dizer se tem doença, se não tem doença. A gente também, uma área muito importante relacionado a essa questão de saber lidar com as pessoas num ambiente hospitalar é a área da radioterapia. Né? A área da radioterapia, ela deixa de ser essa parte do diagnóstico por imagem. Ele é um tratamento. Né? Então, o paciente foi diagnosticado com câncer, então vai ser operado um equipamento, né? O profissional, ele que vai manipular esse equipamento, que são os aceleradores lineares, são aparelhos de uma radiação ionizante muito forte, que ela vai matar esse tumor, ela vai combater esse tumor que tem no paciente, né? Então a gente pega toda a evolução do paciente com câncer, aquela fase difícil, que ele descobriu que está com câncer, e depois ele vai para esse tratamento, depois de uma quimioterapia, né? Tem todos aqueles acontecimentos com o paciente na fase de quimioterapia, então ele já chega debilitado para a gente na radioterapia, e depois você vai, né, acompanhando essa evolução do paciente. Né? Então, ali já é um tratamento. Radioterapia é um tratamento. E a gente lidar com o paciente também bem já abatido por esse tratamento que ele está fazendo, é uma área nossa também. Né? Então, acredito que essas habilidades são as mais importantes. Essa formação, ela começa pela área médica, né? A gente falou sobre a área industrial, mas isso é depois, caso você queira se especializar nisso, mas a principal é a área médica, porque o aluno ele vai fazer estágio na área médica. Né? O último ano da faculdade, ele fica o ano todo fazendo estágio nos hospitais aqui de Foz. Né? Então, é onde ele vai desenvolver esse comportamento com o paciente. Né? Você vai lidar com ele está sentindo dor, você vai ter que saber conversar com esse paciente, né? Explicar para ele a importância desse exame, que ele tem que se comportar, que ele tem que ficar quietinho. Existem alguns comandos que a gente dá, os comandos de respirar fundo. Acredito que muita gente, né, que está nos ouvindo já passou por isso, né? A gente pede, respira bem fundo, né? Isso é muito importante. Depois volta a respirar novamente, né? Essa é a função nossa no dia a dia ali no raio-x. Legal, é muito legal você falar sobre isso, Andrei, porque muitas vezes eu tenho certeza que tem bastante parte técnica em relação a operar os equipamentos e saber fazer a imagem com bastante precisão, né, no caso dos exames diagnósticos, mas essa parte humana, né, acho que às vezes a gente talvez a sociedade negligencia um pouco, né, pense mais na parte técnica e tudo mais, mas é o tratamento ali com o ser humano que vai fazer, às vezes, total diferença no resultado do exame, não é? Isso. A gente tem uma das habilidades que é você saber operar uma quantidade muito grande de equipamentos, né? O principal, a gente aprende, envolve toda uma física, o aluno ele estuda física, as grandes marcas de equipamento, porque todas elas têm um comando diferente, um comando mais digital, outras com um botãozinho de disparo diferente, né? Lidar com equipamentos touchscreen. E são duas ferramentas, né? Duas áreas ali que você tem que saber trabalhar em conjunto. Eu manipular uma máquina e eu saber lidar com o meu paciente. Se falhar em uma das partes, você não tem um exame, você não tem uma imagem, você não obteve sucesso. Né? Você saber operar um equipamento e você saber lidar muito bem com o nosso cliente-paciente. Né? Ele é um cliente-paciente que está ali. Se o paciente não está ali, não existe o exame. Você só sabe operar o equipamento. Né? Então, isso é muito importante. É saber lidar com os dois. Saber lidar com a máquina e saber lidar com o paciente. Muito bom. Acho que realmente é uma peculiaridade da área, né? Porque a gente pensa, tem profissões que são mais exatas, mais técnicas e tudo mais. São profissões que... existem profissões que são mais voltadas para atendimento. Por exemplo, a psicologia, que é atendimento puro ali, né? Claro, tem a parte técnica também. Mas realmente, a parte de radiologia, pelo que você está contando, dá para perceber que
tem que ser bom nos dois, né, Andrei? O resultado ali é a junção realmente dessas duas habilidades. São essas duas habilidades, não tem como você falhar em uma. Se você falha no momento de você determinar o que a gente chama de técnica no equipamento, você errou o exame. Se você não soube trabalhar, se você falhou no momento de se comunicar com o seu paciente, o paciente vai se mexer porque ele não sabe que ele tem que ficar quieto, ele não sabe que ele pode levantar o braço, se não pode. Momento de inspirar, momento de expirar, momento de segurar a respiração, né? Então, são os principais fatores. Se você pretende trabalhar nessa área, quer fazer uma faculdade de radiologia, esses são os dois fatores mais importantes. Saber lidar com a vida, saber lidar com o ser humano em sofrimento, ser humano em tratamento, né? Ser humano com dor, e você saber trabalhar com uma máquina também, que essa é a parte que a gente trabalha mais com a física, né? Quais são os comandos, né? Nós temos um aparelho simulador dentro da sala de raio-x, dentro da sala de aula. Legal! Ele é um equipamento que ele foi construído, veio de fora, só para aprender a mexer com a máquina, né? E essa questão humanística é uma questão de vocação mesmo. Você gosta, né? Se o candidato ao curso, ele gosta, não, quero ser da área médica, vai trabalhar assim. O doutor, ele senta do nosso lado, lá na sala de tomografia, por exemplo, né? Então, é um trabalho cooperativo, né? Os enfermeiros trabalham com a gente, o médico trabalha com a gente, né? Então, é uma profissão. Você está com o paciente, você está com o médico, você está com o enfermeiro, você faz parte da equipe. Ele é muito integrativo. Então o que você está falando, isso é verdade. Então, porque o médico que vai ler o exame, né? Então ele precisa ter uma conversa boa ali com quem está fazendo o exame. Às vezes é o enfermeiro que leva o paciente até a sala de exame, não é? Então esse enfermeiro prepara o paciente ali para aquele exame, já sabe o horário que esse exame vai ser feito, o preparo necessário, né? E outra coisa que você falou em relação aos exames, tem muitas instruções, né, Andrei? Então, assim, não é... Você falou da parte de inspirar, mas tem exames que, por exemplo, que você precisa fazer algumas coisas antes, né? Que precisa tomar alguns cuidados e tudo mais. Até em relação à parte de radiação, se eu não me engano, tem alguns que você tem que tirar alguns elementos de metais, né? O mais clássico aí, tirar brinco, tirar colar e tudo mais. Sim, essa é uma dúvida frequente, né? Para todos que vêm falar comigo, mas professor, se eu for trabalhar nisso, eu vou ficar doente também, né? Isso é a verdade. maior dúvida é referente a isso, né? Então a gente tem um elemento muito importante no curso também que chama radioproteção, tá? A gente trabalha assim, a gente trabalha com uma radiação ionizante, é uma radiação que faz mal. Para o paciente, é um mal que vem para o bem, né? Ele vai estar ali por alguns segundos e milissegundos de exposição a essa radiação. Mas como a gente trabalha meio período, um período todo, por exemplo, dentro de um hospital, dentro de uma clínica, então a gente tem um aparelhinho que chama dosímetro. O profissional e os alunos que vão para estágio, eles têm esse aparelhinho, fica no bolso do jaleco, né, e ele faz um cálculo de quanto de exposição você teve. Nós temos regras que a gente manda esse dosímetro para fora, para uma empresa, né? E essa empresa, ela faz essa leitura de 30 em 30 dias. Então, os alunos trocam esse dosímetro, os profissionais trocam o dosímetro de 30 em 30 dias, né? Nós temos os EPIs, são aventais, luva, óculos, protetor de tireoide, que a gente usa, no caso, quando a gente vai segurar uma criança, vai segurar um paciente idoso, né? E nós, quando vamos disparar o exame, nós ficamos atrás de uma parede. E essa parede ela é blindada, então a radiação não chega até nós profissionais, né? Então, alguém que foi acompanhar um paciente idoso, por exemplo, o profissional deu um colete de chumbo para ele também, né? Então, fica exposto somente o paciente ali que está fazendo o exame que tem a necessidade. E os profissionais, que é controlado por esse aparelho, tem os EPIs e também fica atrás de uma parede que ela tem até 3 milímetros de chumbo. Então, essa radiação ela não ultrapassa. Então, o profissional de radiologia não precisa se preocupar. Se ele compreendeu bem essas leis, esses princípios de radioproteção, não tem problema algum. Nós ensinamos quais são todos os EPIs que tem que usar. Nós ensinamos quanto de milímetro tem esses EPIs. O comando que ele fica atrás de uma parede, fica atrás de um biombo que é de chumbo, então a radiação não chega até nós que estamos lá disparando o exame. Por isso que muitos ouvintes que foram fazer raio-x
a gente simplesmente diz, olha, espera aí um momentinho e a gente desapareceu, né? A gente não desapareceu, a gente foi atrás lá da parede, a gente fica observando se passa pelo um vidro, é um vidro também de pumbrífero, né, de chumbo, e depois a gente volta em seguida, depois do disparo, né? Mas a gente não some. Tá certo, é realmente aparecer, né? Porque às vezes a pessoa pensa, mas eu vou ficar exposta à radiação o dia inteiro, né? O dia de trabalho, e na verdade tem várias proteções, né? Acho que a gente tem regras de trabalho que impedem, né? Que a pessoa realmente sofra por algum motivo, né? Nós temos uma regra também, Raíza, que o profissional de radiologia, ele trabalha 4 horas por dia, tá? De 4 a 5 horas por dia. Ele não pode exceder 24 horas semanais de trabalho. Se ele pega plantão, ele tem que descansar mais 36 horas, tá? Então, tudo isso é uma regra. Muitos perguntam também, eu vou me aposentar mais cedo? Nós temos algumas regalias também, tá? Referente à aposentadoria, nós trabalhamos com radiação ionizante. Nessa última mudança trabalhista aí, as nossas regras não foram mudadas, tá? Nós temos algumas regalias quanto à aposentadoria por trabalhar com radiação ionizante também. Legal, então, na verdade, a gente fala regalias realmente, mas é proteção, né? Proteção, imagina, ficou exposto à radiação aí todo esse tempo. Regalias comparado a outras áreas de trabalho. Muito bom, regalias merecidas, né? Isso. Legal, então estamos aqui conversando sobre a radiologia, sobre o profissional de radiologia. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o professor Andrei. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, agora são 16 horas e 49 minutos. Estamos aqui falando sobre radiologia, sobre o profissional de radiologia com o professor Andrei, coordenador do curso de radiologia lá da Uniamérica. Andrei, qual que é a diferença entre o técnico em radiologia e o tecnólogo em radiologia? Porque eu acho que tem várias dúvidas, que tem várias instituições diferentes que oferecem um curso voltado para radiologia, mas acredito que com propósitos diferentes. Isso é diferente mesmo, Raiz. O técnico em radiologia ele é uma formação totalmente profissional. Ele tem uma duração de curso menor, tá? Então, comparado ao tecnólogo, nós tecnólogos nós temos uma formação superior, chamado curso de tecnologia em radiologia, tá? Ele tem uma duração na Uniamérica, ele é um curso de 3 anos, também não é um curso de 5, 4, como uma farmácia, uma fisioterapia, né? Depois que você faz o curso de radiologia tecnólogo, você pode fazer uma pós-graduação lato sensu. Eu, por exemplo, eu tenho uma pós-graduação lato sensu. Eu posso fazer um mestrado, eu posso fazer um doutorado, né? Porque essa diferença, né? Essa diferença surgiu lá na década de 90, onde os profissionais que necessitavam de se especializar, né? A radiologia ela tem uma quantidade de áreas de atuação muito grande. Então, para isso veio o tecnólogo em radiologia, essa formação superior. Tá? Ela é uma formação superior como outra, como a educação física, bacharel, como fisioterapia e enfermagem, né? A quantidade de horas, tanto teórica quanto práticas, ela é maior que do técnico, né? O técnico ele tem uma carga horária lá no raio-x convencional bem grande, né? E nessas áreas mais avançadas, como industrial, radiologia forense, ressonância magnética, temos o PET-CT também, que ele é uma outra modalidade de diagnóstico também, a radioterapia, né? Então, alguns cursos técnicos, ele escolhe onde ele quer trabalhar essa parte prática, em uma grande quantidade. Eles podem ser de 1 ano e meio a 2 anos. E o tecnólogo na Uniamérica, ele é de 3 anos, formação superior. Ah, muito bom. Eu acredito que, então, a diferença também está na parte acadêmica, inclusive, de publicação de artigos e formação teórica, enquanto, de repente, professor universitário também, né, Andrei? Isso. O tecnólogo, ele veio justamente para incluir, como uma competência da sua formação, a área docente. Tá? O tecnólogo ele pode ser docente, coordenador de curso, supervisor de estágio, coordenador de estágio, né? Ele veio também para suprir essa demanda na área de radiologia de pesquisa científica, de experimentos, e principalmente também essas outras áreas, né, que fogem um pouquinho do raio-x convencional e vai para a parte avançada, né? Os nossos equipamentos, eles são equipamentos que passam por uma evolução muito rápida e muito grande, né? Então o tecnólogo ele veio para essa área mais de gestão,
né? Na Uniamérica a gente tem o nosso último semestre voltado à gestão e pesquisa científica, né? E o Technology ele vai para a área mais profissional mesmo, aquela prática do raio-x convencional, do tomógrafo. Muito bom, então você aí que está nos ouvindo, se tiver interesse de seguir essa área, tem que avaliar bem os objetivos e ver realmente qual a melhor opção para o que você pretende fazer. Andrei, lá no Uniamérica a gente trabalha com os projetos integradores, a gente sempre recebe alunos e professores aqui na rádio falando sobre esses projetos, que é a tentativa dos alunos resolverem problemas reais na prática, né? Empreenderem, se desenvolverem e desenvolvendo alguma coisa, ajudando uma empresa, a comunidade, né? Quais são os projetos aí desenvolvidos pelo curso de radiologia? Bom, o projeto integrador na radiologia, ele é bem conhecido porque a gente sempre leva eles num congresso, né? Nós temos todo ano aqui na nossa região, aqui de fronteira, um congresso de bioimagem que vai ter agora em novembro, 4 e 5 de novembro, em Estado do Oeste, Paraguai. Então os projetos vão lá para serem avaliados e premiados. Nós temos uma longa carreira em projeto integrador. Nós íamos muito em um congresso da Astrospar, onde os alunos ganharam várias vezes em primeiro lugar, segundo lugar. Teve um ano que nós ganhamos em primeiro, segundo e terceiro lugar com os projetos integradores. Que legal! Então são projetos assim, desde desenvolver uma mesa de raio-x inovadora. Nós já tivemos projetos desse tipo, né? Que a mesa movimentasse de uma maneira pneumática, com ar. Nós tivemos projetos da comunidade, nós tivemos um projeto referente ao Outubro Rosa, ao câncer de mama, prevenção, bem grande no Bulbas, que foi publicado numa revista científica também. Que bacana! Nós tivemos com as alunas, elas trabalharam esse projeto com as mulheres na região do Bulbas, foi muito interessante, né? Fizeram um levantamento e criaram um software. E esse software, esse desenvolvimento dele foi publicado numa revista científica. Nós tivemos projetos também que foi a personalização de sala de raio-x, né? Nós tivemos um investidor, né, que apostou nesse projeto, que era mais para acalmar as crianças, né, onde tinha alguns temas, né, ele ainda está em andamento, não teve aplicação, mas ainda está em andamento para ser aplicado. Enfim, design de salas, como trabalhar prevenção para osteoporose, prevenção do Outubro Rosa, como um profissional pode trabalhar essa prevenção, né, com os pacientes. Nós estamos agora em algumas áreas que são para a área de veterinária também, que é muito interessante, os projetos, né? Imagina você ir lá no Aras, fazer um raio-x de um cavalo, né? Um animal bem grande, tem muitos detalhes. Os alunos desenvolveram um braço que o aparelho vai até próximo do cavalo, né? Esse semestre a gente está com alguns projetos relacionados à radiologia forense, que é uma curiosidade, porque no Brasil não é tão grande, né, comparado aos Estados Unidos, a países desenvolvidos, essa prática forense. Então, desde criação de livros, né, os livros eles vêm traduzidos fora do Brasil, essa parte de radiografia forense, né? E nós temos projetos, por exemplo, de trabalhar a ergonomia do paciente, né, a ergonomia do profissional de radiologia, corrigindo, porque a gente trabalha com esse movimento, né? Pega o paciente, coloca na mesa, mexe nele. Então, vários projetos, a gente está com 16 projetos esse semestre. Uau, que bacana! Eu vi também que tem alguns aplicativos, né? Aplicativos de celular. A galera gosta dos aplicativos. É legal esse envolvimento, né? Pelo que você está falando, existe um envolvimento da prática e da cientificidade, né? Então, a junção aí da prática, do que realmente é feito com o meio acadêmico, né? A gente estava falando com o professor André também, da engenharia, veio algumas alunos aqui, que também tinham aplicado um projeto numa empresa e tinham publicado num evento. Então, realmente, eu acho que a academia está aí para isso, né, Andrei? Para ajudar a solucionar problemas aí da nossa comunidade, do mundo. Justamente. São alguns detalhes, né, que no decorrer dos anos da profissão, não foi pensado, não foi refletido sobre novas tecnologias, como fazer uma mudança aqui, né, uma mudança ali nos equipamentos, o que fica mais fácil para mim, o que fica mais prático, o que acelera o momento de fazer o exame, para não juntar aquelas filas enormes, né, na porta do raio-x lá, né. Então isso só vem a melhorar o atendimento,
agilizar essa agenda, agilizar essa fila para fazer os exames, né? Melhorar essa forma de fazer o exame, né? No caso da mesa, né? Isso acelera, né? É melhor para o paciente que já está com dor e tudo mais, né? Tornar as coisas aí mais qualidade, tanto para quem está atendendo, quanto para quem está sendo atendido, né? Exatamente. Muito bom, excelente. Então, Andrei, parabéns aí pelo seu desempenho aí no curso de radiologia. A gente percebe, a gente que está lá na faculdade, percebe que é um curso que está sempre implementando novas práticas e atualizando, incentivando os alunos, que tem sempre bastante inovação, né? A gente está falando na campanha do vestibular, inclusive, que é Viva a Inovação. Eu acho que o curso de radiologia, pela entrevista que você deu aqui e pelas coisas que a gente vê na faculdade, ele realmente representa aí a inovação e a proposta da Uniamérica. Então, parabéns pelo seu curso. Boa sorte aí com os alunos, que você continue tendo alunos produtivos aí, que pensem para frente e que valorizem a área da radiologia. Muito obrigado, Raiz. Eu só tenho a agradecer aos ouvintes que queiram tirar dúvidas, né, entrar em contato. Tem um e-mail, radiologia@uniamerica.br. Pode enviar a sua dúvida que a gente responde referente à profissão. A sala de radiologia, né, você frequenta lá, a sala é bem diferente. Temos o simulador de processamento. A sala, todos os períodos estão lá dentro, ela é totalmente integrada, né? Do primeiro ao sexto período, todos na mesma sala. É muito interessante. Muito bom, então você aí está super convidada a conhecê-la na Uniamérica, ter uma conversa com o professor Andrei. Ficamos aqui então mais um Uniamérica em Ação nessa sexta-feira, lembrando que nós temos o workshop de dança das meninas de educação física amanhã na faculdade, dia 28 de outubro, na parte da tarde, às 14 horas, das 13 às 18 horas. Então você aí que é um profissional da área de dança, na área de educação física, está convidado para o workshop. Você que gosta de dança, né, na área de movimentos aeróbicos e tudo mais, está mais do que convidado. Encerramos aqui mais um Uniamérica em Ação. Na segunda-feira voltamos no mesmo horário, às 16h30. Muito obrigada!